Essa discussão antecipada que se faz no processo eleitoral há praticamente 2 anos do pleito é o samba de uma nota só. Está cansando até o mais apaixonado pelos assuntos políticos, exatamente por causa disso, porque só apresenta um dos lados da situação, exatamente os candidatos que podem disputar as eleições pela situação, pelo lado do governo. Não há candidatos da oposição, a não ser que se trate sobre a perspectiva hoje colocada pelo próprio Silvio Mendes como algo muito distante de que o prefeito de Teresina aceite concorrer pela oposição. Mas ainda não é uma certeza, não é sequer uma possibilidade, porque o próprio Silvio Mendes coloca como possível, mas improvável. Ou seja, ele pode ser candidato? Pode, porque é político, exerce pela segunda vez um mandato eletivo de prefeito de Teresina, mas não é provável, porque não deixaria de exercer o mandato, de continuar no compromisso assumido com a população para aventurar-se numa campanha eleitoral que hoje parece-lhe, e à grande maioria do povo piauiense, amplamente favorável a qualquer candidato que venha a ser apoiado pelo governador Wellington Dias. E em falando do governador Wellington Dias, nós temos também que observar um detalhe que foi colocado dentro do debate sucessório com toda essa antecipação que vem sendo duramente criticada pelos próprios políticos, pelos próprios envolvidos no processo. O vice-governador Wilson Martins já criticou, mas nenhum deles, nem o Wilson Martins, nem Antônio Neto, nem Marcelo Castro e muito menos o senador João Vicente Claudino, todos pré-candidatos governistas ao governo do Estado, nenhum deles se esquiva de falar do tema sucessão eleitoral, embora coloquem restrições por entender que ainda é muito cedo. Mas o governador Wellington Dias colocou uma temática muito interessante dentro da discussão sucessória. Ele dividiu a administração do Estado em etapas, colocando que a campanha de 2010 vai, na verdade, discutir uma terceira etapa para o projeto administrativo iniciado em 2003. A primeira etapa foi exatamente, e segundo ele, a reorganização das finanças públicas, da condição do Estado investir em ações de infraestrutura, saneamento básico, estradas, em melhorar as condições de vida da população de um modo geral. Então essa foi a primeira etapa, que foi, na verdade, o primeiro governo. A segunda etapa está em andamento. É o segundo governo, onde, de acordo com o governador, se investe na infraestrutura do Estado, notadamente na questão de construção de rodovias, na ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário, saneamento básico e abastecimento d'água, com investimentos agora realizados em Teresina, realizados em Parnaíba, nas grandes cidades do estado do Piauí. E, quem sabe, reiniciando obras importantes como o Porto de Luiz Correia, a própria questão do metrô de Teresina, que é uma incógnita ao longo de muito tempo, não é? Quase 2 décadas. Ele foi iniciado, a bem da verdade, há 2 décadas, em 1989, na segunda administração de Alberto Silva, e há uma ampliação em andamento que até hoje não foi concluída, apesar de ter sido iniciada há pelo menos 5 anos. E a terceira etapa, que seria um terceiro governo, gerido sob a orientação de Wellington Dias. Ele não seria mais o governador, mas seria o orientador, seria o coordenador político de uma possível futura administração de aliados, de membros da base aliada. Nesse caso, Wellington Dias seria o coordenador do terceiro governo do atual projeto administrativo, que vem a ser a terceira etapa, objetivando a consolidação das ações em andamento e iniciadas lá em 2003 e dando ênfase à questão da redução das desigualdades econômicas, das desigualdades sociais existentes no estado do Piauí. São, portanto, estes os pontos que estão em discussão. Primeira etapa, primeiro governo. Segunda etapa, segundo governo. Terceira etapa seria um terceiro governo coordenado pelo atual governador, mas exercido, na verdade, por um dos membros da base aliada, a ser decidido
creio que a partir do segundo semestre, mas o fato concreto é que já agora em fevereiro o governador deve chamar todos os seus aliados, todos os 11 partidos que integram a base, para dizer a eles quais são os seus objetivos daqui para frente e cobrar fidelidade ao governo, para que digam quem é governista, quem não é governista, e chega dessa história de ir para a televisão, de ir para o rádio, de ir para os jornais, criticar o governo, porque à medida que você critica um aliado do governo, você está criticando o governo por extensão, está afastando um determinado aliado da possibilidade de permanecer junto. É essa a leitura feita pelo governador Wellington Dias.